sejam bem-vindos ao Me Conta Direito. Olá, esse é o podcast Me Conta Direito e hoje vamos te contar direito o que é esquerda e o que é direita. Comigo, eu sou a Bibi Benini, comigo está a Ana Clara e o Thomas. Hoje teremos o nosso convidado, o Dr. Thomas Aimer. Ele é cientista político aqui na Holanda e é também professor na faculdade de Radboud. E também temos a nossa Ana. Oi, eu sou advogada criminalista e sócia de um escritório aqui em São Paulo. Eu me formei pela PUC São Paulo e atualmente eu estou fazendo a minha pós-graduação no EBRAD. E a nossa querida Bibi. Muito obrigada, Ana. Bom, então, para começar hoje, diferente dos outros episódios, em vez da minha introdução, nós vamos contar direito o que é direita e esquerda. Então, eu passo a voz para o Thomas, falando um pouquinho mais sobre a história. Uhum. Bom, muito obrigado. Acho que possamos dizer que as origens da separação entre a esquerda e a direita pode ser traçado na época da Revolução Francesa. Nessa época, você tinha uma distinção entre a gente que foram em favor das regras tradicionais, do rei, da religião católica na França, para garantir a continuação do regime anciano, do regime tradicional. E esse lado foi chamado o lado da direita. E do outro lado, você tinha a gente que foram convencidos que você precisava uma nova forma da governança, uma forma republicana, democracia, uma forma onde você tem direitos individuais, direitos humanos. E esses republicanos foram chamados as esquerdas nessa época. Esse foi o início dessa separação. E ao longo do século XIX, atualmente você tinha uma mudança. Nessa época você tinha uma tripartite. Você ainda tinha essa ideia da gente que achava que você precisa aceitar as regras tradicionais, as regras religiosas e tudo isso. Você ainda tinha a gente que foram em favor dos direitos individuais, mas parte deles foram mais interessados na liberalização econômica. Então, eles lutavam pelo livre comércio na Inglaterra, por exemplo, ou pelos direitos dos industriais na Alemanha. E você tinha conflito muito grande atualmente entre esses liberais e os conservadores da direita nessa época. Porque os conservadores, geralmente, eles apresentavam os interesses dos latifundários nessa época. Mas ao fim do século XIX, sendo a Revolução Industrial, você tinha um terceiro lado. E esse terceiro lado foi a apresentação dos trabalhadores que trabalhavam nas usinas, nas fábricas dos liberais. E com isso você tinha uma mudança das definições. Ao fim do século XIX, você tinha, de um lado, ainda a direita, os conservadores, mas a esquerda nova foi a apresentação dos trabalhadores. E ao meio entre eles, você tinha os liberais, que, de uma vez, trabalhavam junto com os conservadores, em respeito da ordem tradicional, porque eles precisavam a obediência dos trabalhadores. Mas, do outro lado, eles trabalhavam junto com os trabalhadores nos assuntos do livre comércio. E, dependente do país, e dependente do contexto político, você tinha as considerações muito diversas e mudando, dependente do que acontecia no país. Sei. Interessante. Acho que isso
traz inclusive já um gancho para a gente falar sobre a diferença entre esquerda e direita num âmbito mais, nas questões mais sociais, né? Dando uma leve pincelada, ou falando bem simplicisticamente, a esquerda tem como objetivo de igualdade social e justiça social, né? E tem parte do princípio um pouco mais coletivo. A direita, por outro lado, parte do princípio de um pouco mais de meritocracia. Afinal, desigualdade e caos na sociedade é natural, e o combate por essas desigualdades deve ser por meio de esforço individual do trabalho ou combate de forma mais individual. Então, se por um lado a esquerda tem a ideia um pouco mais coletiva, a direita tem um pretexto um pouco mais individual. Então, partindo já desse princípio, a gente pode falar sobre liberdade, né, que é uma das questões de que a direita e a esquerda se diferenciam. A liberdade para a esquerda, trazendo Hegel e Berlin, eles falam sobre liberdade positiva, que é parte do princípio de liberdade coletiva, então é um esforço coletivo da sociedade para quebrar as amarras e estruturas sociais que inibem a liberdade de indivíduo ou sociedade. Então, essas estruturas podem ser racismo, classismo, sexismo. Agora, da direita, vem com o filósofo Hobbes, e que é a liberdade negativa. Então, o indivíduo vai ter mais liberdade, quanto mais liberdade do indivíduo tiver, quer dizer que é menos a regulamentação do Estado. Então, se o Estado tiver menos regulamentação ou menos incisão na vida do indivíduo, quer dizer que esse indivíduo vai ter mais liberdade. E que isso Hobbes e depois Locke, né? Locke, que é um dos pais do liberalismo, se baseia então como o próprio liberalismo parte do princípio de liberdade. Então, livre mercado, liberdade religiosa, contrato social, liberdade da propriedade privada mesmo, e o mercantilismo. Mas também o liberalismo, como premissa, também parte do princípio de direitos individuais. Direitos esses que estão ligados a direitos humanos, igualdade de gênero. Então, eu queria trazer um pouco aqui o debate de que, hoje em dia, liberalismo, dependendo de algum contexto, trazendo para o contexto brasileiro, ele é um pouco visto como esquerda, assim. O liberalismo tem um caráter mais de direita, então, inclusive, alguns partidos políticos se autodeclaram liberais, mas que não partem do princípio de direitos individuais, né, direitos humanos e tal. E esses caráteres de liberdade individual é total ligado à esquerda. Então, a minha pergunta para você, Thomas, é se um partido político, uma pessoa ou políticos em geral, eles podem ser liberais no mercado, mas conservadores nos costumes? É possível. Você tem a gente que, de um lado, defende os valores do livre comércio. Por exemplo, você tem latifundiários que exportam os seus produtos no exterior. Eles são em favor das regras que facilitam a exportação. Mas, no mesmo caso, eles podem defender os valores muito tradicionais, familiares, por exemplo, em outros assuntos. Você pode ter também a gente que defendem geralmente os direitos, dizemos, mais tradicionais, mas que trabalham junto com os partidos da esquerda em outros assuntos. Por exemplo, na Alemanha você tem debate muito grande sobre as horas da abertura das lojas.
por exemplo, pelo domingo. Né? E, claro, os conservadores querem que ao domingo as lojas serão fechadas, porque eles querem que a gente vá na igreja. E os liberais, claro, eles são contra esse fechamento, porque contra o mercado. E os partidos de esquerda, eles formam nessa questão uma aliança com os partidos conservadores, porque pelos trabalhadores seria melhor que se as lojas são fechadas. Olha, que interessante. Exato. E, Ana, eu queria saber um pouquinho mais do contexto do Brasil, da parte jurídica, então. Bom, obrigada, Thomas, pela explicação. Aprendi bastante coisa agora. E aí, eu vou aproveitar esse debate para pensar na nossa Constituição. Então, ultimamente, ela tem sido muito atacada, principalmente por uma direita mais radical. Fala que a nossa Constituição ela é de esquerda, ela é comunista, porque ela garante muitos direitos. E vamos, né, ver se é bem assim mesmo. A minha ideia é a gente debater isso um pouquinho. Então, vamos pensar na época em que a Constituição foi escrita aqui no Brasil. Ela é de 88, né? Ela passou a vigorar em 88. Ela é escrita depois de um período que o Brasil havia passado por uma ditadura de direita, ditadura que, apesar do que se fala hoje, né, foi muito ruim, não trouxe benefícios econômicos para o país. Então, assim, a gente tem que tentar pensar no clima. Como o Brasil estava saindo de uma ditadura, quando se formou a Constituinte, a ideia era justamente que se tivesse representantes de todas as partes, para que não fosse feita uma Constituição que representaria só uma parte da população e isso pudesse causar novas evoluções e novos problemas, novos golpes, etc. Então, eu vou pegar um dado aqui que a Folha de São Paulo levantou na época. A Constituinte era formada por políticos com ideologias e 32% se declaravam como de centro, 24% como centro-direita, 23% como centro-esquerda, 12% como de direita e 9% como de esquerda. Então, tem uma porcentagem um pouquinho maior de representantes da direita. Porém, os representantes da esquerda eram muito mais bem organizados e coletivamente. Então, a presença de alguns direitos que hoje a gente, justamente o que a Bibi trouxe, a gente liga muito à luta da esquerda, porque o que a gente vê no Brasil hoje é uma direita liberal na economia e conservadora nos costumes. A gente não vê uma direita liberal em tudo, né? Hoje a direita ela é mais representada por esse tipo de direita. Inclusive, essa frase é do atual presidente. Bom, mas continuando. Então, mesmo tendo uma minoria, a esquerda ela conseguiu colocar alguns pontos. Só que, vamos lá, o que seriam esses pontos que a esquerda colocou na nossa Constituição? A gente tem algumas características bem típicas são preocupações típicas de governos mais à esquerda. Então, como direitos trabalhistas, previdência social e uma determinação de verbas obrigatórias a serem investidas na saúde, na educação e no transporte. Tá, mas isso faz a nossa Constituição ser uma Constituição de esquerda? Isso não é o suficiente para a gente falar que a nossa Constituição é de esquerda. Essas características elas estão muito mais ligadas ao welfare state, uma democracia social, do que a um governo de esquerda. O que acontece hoje é que a direita ela rechaça todo tipo de preocupação social que venha do governo. Então, por isso que a nossa Constituição tem sido pintada de comunista ou de esquerda. Até acho legal, importante falar que nem toda pessoa de esquerda é comunista, né? São coisas diferentes. Exato, como nem toda pessoa de direita é fascista. Exatamente. E então, tá bom. Então, se a gente conseguiu entender agora que ela não é exatamente de esquerda, ela traz preocupações sociais, inclusive ela é apelidada de Constituição Cidadã. Ela é de direita? Vão ter pessoas que vão falar sim, ela é de direita porque ela defende a propriedade privada. Então, realmente, no artigo 5º da Constituição, no inciso 12 e 13, é garantido o direito à propriedade privada dos indivíduos
Porém, o inciso 13 fala que a propriedade privada deverá cumprir a sua função social. E agora? É assim, primeiro acho que cabe esclarecer que a esquerda ela não é contra a propriedade privada em toda a sua forma. Esse é um argumento muito usado pela direita como uma forma de causar temor das pessoas contra políticos mais à esquerda, contra ideais de esquerda, porque é aquela coisa, se fulano for eleito, ele vai tomar sua casa. Não é isso, ninguém nunca falou isso, nenhum autor da esquerda nunca falou isso. O que existe sim é no livro Capital, de Marx, ele fala sobre a desapropriação de propriedades, sobre os meios de produção, que daria um episódio só para falar sobre isso, e que nunca foi proposto por nenhum político também, né? Assim, um político de esquerda não necessariamente é um político marxista. Então, acho que a gente precisa ter isso em mente. Depois a gente pode deixar uns vídeos de explicando um pouco mais o marxismo, essa diferença como dica. Tá bom. Então, ela não é de direita só porque ela defende a propriedade privada. Então o que quer dizer a função social da propriedade privada? A Constituição, ela reserva o direito do Estado de determinar que o interesse público seja maior que o direito à propriedade privada. Ou seja, o Estado pode desapropriar uma casa para construir um metrô, de repente. Em caso de terras rurais, se a terra não for produtiva, ela pode ser desapropriada para ser redividida, porque a terra ela deve ser produzida, né? Nossa Constituição, produtiva. Nossa Constituição entende que tem que haver essa produtividade. Então, no geral, eu acho que depois de tudo que eu falei, dá para perceber que a gente tem elementos de direita na nossa Constituição, a gente tem elementos de esquerda. Só que, se a gente for definir, né, o texto da lei, eu sei que muitas vezes na prática tem escorregões, nem sempre é assim que funciona. A nossa Constituição, ela criou uma democracia social. Ela não criou uma democracia liberal, como os Estados Unidos. Ela não criou também uma democracia mais à esquerda ou outro tipo de governo mais à esquerda. Na verdade, a nossa Constituição ela é inspirada pelos tipos de estados que surgiram na Europa após a Segunda Guerra, que é justamente estados com preocupações sociais. E essa é a ideia. Então, falar que a nossa Constituição é de esquerda é completamente... É uma desinformação muito grande. A pessoa que fala isso, ela está desinformada. Eu acho legal a gente trazer isso, porque faz parte também, o objetivo também desse episódio é tentar desmistificar algumas questões. Por exemplo, desmistificar a questão do feminismo. O feminismo hoje em dia é visto como uma pauta exclusivamente da esquerda. Agora, o que, na verdade, a história mostra é que isso não é verdade. A primeira grande onda do feminismo nos Estados Unidos, majoritariamente, foi composta por mulheres do Partido Cristão. Ou seja, de mulheres que eram mais conservadoras do que ou liberais ou de esquerda. Então, essa questão de desmistificar o que é direita e esquerda, acho que é importante. Você tem alguma... o que você pode trazer para a gente da questão histórica do feminismo aqui? Posso, em primeiro lugar, posso confirmar o que você dizia, né? Atualmente, as ideias feministas, se você quiser, foram também as ideias muito conservadoras. Né? Os Estados Unidos, no momento da industrialização, você tinha muitos problemas com os trabalhadores que bebiam muito álcool nessa época, o que foi ruim pelas mulheres,
E por isso as mulheres defendiam os seus direitos contra os homens violentos que tinham bebido o álcool. E essa foi acontecendo ao lado dos partidos conservadores. Então você tinha uma aliança entre as mulheres e os partidos conservadores proibindo o álcool nos Estados Unidos. Em segundo lugar, você pode dizer que o feminismo é essencialmente também uma ideia liberal, sendo que nós estamos falando dos direitos individuais, nesse caso, direitos individuais das mulheres. Se você tem uma ideia que todos os individuais são igual antes da lei, você pode dizer também que as mulheres temos os mesmos direitos que os homens. Exato, essa parte do princípio de um dos grandes ramos do feminismo, que é o feminismo liberal, né? Sim. E ao lado da esquerda, você tem muitas ideias muito diversas sobre os direitos das mulheres. Historicamente, você tinha a ideia, na Alemanha, por exemplo, do Partido Social Democrático, que você precisaria, em primeiro lugar, defender os direitos de todos os trabalhadores, incluindo as mulheres, para reformar a sociedade numa sociedade socialista, onde os meios da produção analisam foram distribuídos diferentemente. E nessa lógica, a ideia foi que somente depois dessa revolução os direitos das mulheres poderiam ser defendidos. Mas, do outro lado, você tinha a gente que dizia que não, nós precisamos liberar as mulheres em primeiro lugar. Essas ideias foram bastante radicais. Por exemplo, tinha a gente que dizia que cuidar as crianças seria a razão pela escravidão das mulheres, e por isso você precisava instalar as fábricas onde as crianças são cuidadas, e com essa maquinização do cuidado, você poderia realizar a liberação da mulher. Que interessante. Pois acho que isso já faz parte da minha pergunta para o Thomas, que é se a esquerda e a direita, nos seus temas, podem mudar de acordo com os países. Sim, concordo absolutamente. O que a direita é completamente diferente na Holanda, por exemplo, que na Alemanha. Na Holanda, você tem, por exemplo, a ideia da direita que você precisa defender os direitos das comunidades cristianas muito pequenas. Na Alemanha, essa não seria uma ideia principal da direita. Sim. A ideia de liberalismo pode ser muito diferente nos países. Você tem os liberais em alguns países que são mais interessados nas questões econômicas, então liberalizando o mercado. Mas você tem outros partidos liberais que são mais interessados no lado dos direitos humanos. E mesmo nos partidos liberais você tem essas discussões. Sim, sim. E Ana, você tem uma pergunta também, né? Eu queria saber, Thomas, se hoje, com o comércio globalizado e as coisas do jeito que estão hoje no cenário atual, ainda faz sentido em falar em esquerda e direita? E se fizer, onde a gente passa a régua ali para a gente saber o que é direito e o que é esquerda? Eu sei que a gente está falando justamente que tem pautas em comuns, para a gente não ficar confuso. Assim, o que é característico hoje em dia de um governo de esquerda e o que caracteriza um governo de direita hoje, assim, se essa divisão fizer sentido ainda? Eu diria que a definição exata depende do contexto histórico e geográfico. Mas você tem algumas ideias, como a Bibi dizia, principais que são típicas pelos lados diferentes. Com a direita, você tem uma ideia, a associação da defesa dos valores tradicionais, familiares, religiosos.
E esse é diretamente ligado à ideia dos partidos da direita. E na esquerda você tem essa ideia que o mercado precisa ter equilíbrio com as regras, as normas, as leis para proteger os trabalhadores. Esse seria o ponto principal dos partidos da esquerda. E você tem esse liberalismo que é em favor dos direitos individuais, liberais, mas ao mesmo tempo as ideias do livre comércio. E com isso, as alianças podem mudar bastante. E com isso, o que é direita e esquerda e liberal pode mudar no tempo e depende do contexto político concreto num país. Entendi. Eu queria fazer mais uma perguntinha, se puder. Eu queria saber se aí, entrando um pouco mais no marxismo, se faz sentido hoje a gente falar em ditadura do proletariado. Se hoje faz sentido ou se isso é um conceito que foi criado lá na Revolução Industrial, que ficou para trás. Como que a gente pode trabalhar essa questão hoje? Na minha opinião, é uma pergunta muito difícil e depende também um pouco do contexto industrial do país. Se você tem um país que é focalizado na produção terceira, então onde você tem muitas fábricas e a produção dos produtos da tecnologia mídia, ainda faz sentido falar de um proletário, porque você tem essa distinção entre os trabalhadores que têm um contrato e a gente que não tem um contrato. Tá? Mas se você tem os países você tem outros países onde os serviços são mais importantes, e a pergunta do proletário seria diferente nesse contexto. Porque você não precisa mais dessas organizações dos trabalhadores, porque os trabalhadores não são mais nas fábricas. Com isso, você pode dizer o proletário muito mais grande, toda a gente que trabalha no computador, ficam em casa e serão explotados digitalmente. Né? Desse lado, você pode dizer você tem um proletário grande hoje, né? No contexto europeu, você fala de um precariado nesse momento. Né? Mas, do outro lado, você pode dizer que você não tem essa forma de organização política do proletário nesse contexto. E você tem os países emergentes, como o Brasil, por exemplo, onde essas que é somente industrializado em algumas regiões. E nesses países, acho que não faz sentido falar de um proletário no sentido do Marx. Porque, claro, você tem o movimento sem terra, você tem outras pessoas que são explotadas no campo rural, mas eles têm muito menos chances de organizar-se no sentido do Marx. E com isso, eles não podem ser considerados proletários como o Marx e o Engels achavam que o proletário poderia funcionar. Muito obrigada. Muito interessante, né? Muito obrigada. Bom, eu acho que depois dessa explicação... Sim. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Thomas, muito obrigada. Tenho certeza que vocês vão ver e ouvir mais o Thomas nesses próximos episódios também, quem sabe. E é isso. Muito obrigada. Semana que vem tem mais Me Conta Direito. Tchau. Tchau.